Exatamente, professor. E você traça um panorama muito importante para que a gente entenda um pouco mais sobre os próximos passos, porque a gente tem um Donald Trump que se esforça para acabar com a guerra entre Israel e o Hamas, que se esforça para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque ele pessoalmente quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ganhou agora o Prêmio da Paz da FIFA, que a gente viu e noticiou por aqui, inclusive. E aí eu queria muito entender, diante desse cenário, a chance disso realmente acontecer e de conseguir depor Nicolás Maduro. Quais são as chances diante desse cenário que a gente está acompanhando e quais seriam os próximos passos da Venezuela como um todo? Uma mudança de regime? Qual seria o caminho nesse caso se Nicolás Maduro saísse da Venezuela, fugisse, o que por enquanto não parece ser o caminho? Bom, Uriel, vamos por etapa, né? A primeira possibilidade do Maduro realmente deixar o regime venezuelano. Essa possibilidade é uma possibilidade real por conta de alguns fatores que foram construídos nesses últimos anos. Primeiro, o Maduro perdeu muito o apoio que ele tinha na América do Sul, principalmente em relação ao Brasil. A gente precisa relembrar que o Brasil não reconheceu, inclusive, os resultados das últimas eleições na Venezuela, faz com que ocorra uma movimentação questionando se o Brasil daria asilo ou não para o Maduro, que eu acredito que não daria nesse momento. Então, faz com que o Maduro perca o poder e perca a legitimidade de governo nesse momento também na sua regionalidade, que é a América do Sul. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender que existem países que estão de portas abertas também para receber o Maduro. E aí eu coloco alguns países, como por exemplo, né, Cuba, como por exemplo Rússia, como por exemplo Catar, que receberiam também anistiando Maduro e seus familiares. Então essa é uma possibilidade real, Maduro está muito pressionado, mas a gente precisa entender que ele tem outras, né, expectativas que os Estados Unidos atendam para ele conseguir deixar o poder com segurança e também atingindo os objetivos que ele quer. Esse é o primeiro ponto. Já no segundo ponto, prospectando que Maduro deixe o poder, a gente precisa entender que vácuo de poder na América do Sul é um problema principalmente atrelado à questão do narcotráfico e das milícias. Pode ocorrer convulsões sociais muito graves, como a gente já viu principalmente na América Central e também em alguns países do Caribe, que vão fazer com que haja uma instabilidade que não se reverta nas próximas décadas. E aí eu coloco a necessidade de planejar um governo de transição. Só que esse governo de transição, aí tem o questionamento, ele vai ser planejado por quem? Ele vai ser planejado pela ala, por assim dizer, política da Venezuela, que se contrapõe ao Maduro. Ele vai ser planejado por uma cooperação internacional ante os países da América do Sul, principalmente os países fronteiriços com a Venezuela, ou ele vai ser planejado pelos Estados Unidos? Esse planejamento pelos Estados Unidos ele é muito problemático, porque a gente sabe que o próprio Trump já falou que ele está reconstruindo a doutrina Monroe, principalmente atrelado ao corolário Trump, que é uma nova indicação, um novo momento de influência dos Estados Unidos na América Latina. Só que essa influência não vem pensada na soberania dos Estados, vem pensada justamente em atender os interesses do MAGA, os interesses do próprio Estados Unidos, do próprio governo Trump. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem que ficar preocupado como país vizinho da Venezuela, e principalmente para não sofrer essa influência de intervenção econômica e intervenção política dos Estados Unidos, é como vai se dar esse regime de transição. Ele não pode piorar a situação da Venezuela em termos de direitos humanos, em termos de economia, também do que já se encontra com o governo Maduro. Então, esse é um ponto focal que a gente tem que estar atento, como é que vai se dar o pós-Maduro se porventura ele sair do poder.